o deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, boa noite, prazer falar com o senhor. Boa noite, satisfação nossa, obrigado pela oportunidade, bem acompanhado aqui pelo meu amigo Bruno Engler. Ao lado dele, Bruno Engler, boa noite. É um prazer participar com vocês. Tudo bem, Bruno? Prazer falar com você mais uma vez. Tanto Bruno Engler quanto o Eduardo Bolsonaro participam da articulação da campanha de Flávio Bolsonaro, que, como pré-campanha, está praticamente oficializada pelo PL e que agora vai no ritmo da oficialização, dos ritos de construção da campanha, para que a gente possa, então, ter mais esse ator participando conosco dessa eleição de 2026. Ibrahim, você quer fazer a primeira pergunta ou eu faço? Quer tirar no Paro Ímpar? Como é que é? Não, eu vou fazer, eu estou aqui, eu estou no estúdio. Não, eu estou no estúdio, eu vou mandar. Pronto, a decisão é minha. Deputado Eduardo Bolsonaro, uma questão que se levanta no Brasil, e aí é uma questão que se levanta no Brasil, do seu ponto de vista da discussão. O senhor está nos Estados Unidos. Como é o seu trabalho nos Estados Unidos como deputado? Qual é o que o senhor faz aí nos Estados Unidos como deputado para a sua função parlamentar e para a difusão das suas ideias? Eu deixei, infelizmente, de ser deputado, porque não foi aceito pelo presidente Hugo Mota o meu pedido para ser... Meu pedido não, né? O meu requerimento para ser líder da minoria. Isso foi feito de maneira inédita, primeira vez que ocorreu uma recusa desse tipo. E eu tenho que esclarecer que eu fui cassado não pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas sim pela mesa diretora. Porque se fosse para o plenário, eu creio que eu sairia vitorioso, porque é notória a perseguição que ocorre contra mim, minha esposa, minha família, né, meu pai. Acho que isso aí dispensa até certo nível de comentários. Mas o meu trabalho aqui, mesmo sem receber salário desde março, ou seja, daqui a pouquinho completo um ano, sem ter nenhum dinheiro público entrando no meu bolso, ainda assim, a gente continua fazendo as articulações. Como é que é isso? São visitas, né, a autoridades americanas, à Casa Branca, né, à OEA, ao Congresso americano, porque quando a gente leva, né, ao conhecimento dos americanos o que está acontecendo no Brasil, primeiro, eles ficam de cabelo em pé. E segundo, é bom para eles precaverem, para que isso não ocorra aqui nos Estados Unidos também. Esse vírus que deu dentro do Poder Judiciário brasileiro é algo que também é um debate que se enfrenta aqui nos Estados Unidos. Quando tem a Suprema Corte, são levadas causas sobre questão migratória, outras políticas, principalmente do presidente Trump, tarifas, etc., esse debate também ocorre aqui. Então, é preenchendo espaço, é levando a verdade que a gente vai se articulando e vai trazendo pressão internacional para o Brasil. O caso mais notório disso foi com a aplicação da Lei Magnitsky, né? Foi um tiro pela culatra que o Moraes deu, porque se eu não estivesse aqui nos Estados Unidos, trabalhando junto com Paulo Figueiredo, que também não recebe nenhum dinheiro público, muito dificilmente a Magnitsky teria saído nesse curto espaço de tempo. Bom, para a gente entender um pouco mais ainda, Ibrahim está querendo fazer uma pergunta, mas só para finalizar essa questão. No Brasil, a sua participação direta na campanha do seu irmão, por exemplo, que agora já começa em pré-campanha, não seria mais útil, não seria mais determinada? É só uma questão de entendimento da sua atuação. Sim, mas uma coisa não obsta a outra. Eu posso perfeitamente fazer as duas ao mesmo tempo. Tanto que acabamos de retornar de uma viagem muito exitosa ao Oriente Médio, onde o Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi recebido por 2 primeiros ministros. Vale lembrar que é uma situação totalmente atípica, porque presidente e primeiro-ministro, eles só lidam com presidentes e primeiros-ministros. Mas a moral do Flávio Bolsonaro é tão alta, né? O retorno que tem dentro da cabeça das pessoas, que o Bolsonaro é um governo sem corrupção, de uma pessoa que você pode confiar, isso daí é que dá a tranquilidade a esses chefes de Estado do Bahrein e de Israel de receber o Flávio. E eu tenho que admitir também que o Lula ajuda muito o nosso trabalho, porque o Lula ele conseguiu criar inimizade por todos os lados, né? Tá igual o governo Biden, por onde passou causa problema. Por exemplo, fomos no Emirados, fomos no Bahrein, eu já fui a outros países sozinhos ali do Oriente Médio, e nenhum deles aprova apoio ao Hamas, ao Hezbollah. O grande problema da região é o Irã. Então, quando o Lula presta apoio que eles falam, aos proxies do Irã, que são aqueles que fazem a guerra por procuração do Irã, financiados pelo Irã, eles ficam indignados. Tanto quanto Israel. Claro que Israel tem a questão do 7 de setembro, que é o concurso, né? Nada chega perto daquela atrocidade que ocorreu ali em 7 de outubro, mas isso daí prova que o nosso trabalho está sendo articulado, está sendo bem feito, não só nos Estados Unidos, mas no Oriente Médio, e a favor do Flávio e contra o Lula. Ibrahim,
é a sua vez de participar da nossa prosa. Então, Eduardo, para lhe perguntar sobre a sua atuação, que ela foi, eu diria, baseada em dois aspectos importantes das publicações, da fala pública que o senhor teve durante o mandato de deputado, ao ir para os Estados Unidos e centrá-la em 2 pontos: as sanções econômicas e Lei Magnitsky. 2 desses aspectos, ou uma boa parte no caso das sanções econômicas e outro da Lei Magnitsky, caíram. A sua atuação agora com o governo americano é para que aconteça efetivamente o quê? O que o senhor espera que o governo americano faça em relação ao governo brasileiro, ou a poderes específicos, ou a pessoas específicas, como o ministro Alexandre de Moraes, e qual é a expectativa que o senhor tem de que isso aconteça num curto espaço de tempo? Muito boa pergunta. Primeiro, as sanções econômicas não caíram, elas continuam para vários setores. Ela caiu para carne e alguns outros setores por uma razão interna dos Estados Unidos. Vale lembrar, Elisa Debray, que esse ano existem eleições para o Congresso americano, quase ao mesmo tempo das nossas eleições no Brasil, né? Vão ocorrer em novembro, as midterms aqui. E, de fato, quando você reduz a tarifa, por exemplo, da carne que a gente está falando, a carne ela chega mais barata aqui nos Estados Unidos. Ou seja, reduz a inflação norte-americana, que é onde aperta o calo do presidente Trump. Então, como ele é presidente dos Estados Unidos, e por óbvio a gente espera que ele coloque o interesse no norte-americano em primeiro lugar, ele tomou essa medida, né? Eu lamento que muito das autoridades brasileiras, né, principalmente de direita e oposição a esse desastre que é o governo Lula, não aproveitaram essa oportunidade para pressionar Brasília, para pressionar o Congresso a avançar, principalmente na pauta da anistia. Mas, tudo bem. Então, sobre sanções econômicas, isso aí tem que ser falado. Eu não sou entusiasta, eu não sou a favor de tarifa, nunca pedimos tarifa a ninguém do governo dos Estados Unidos, mas, quando é levado à mesa do presidente Trump, lhe é dado um cardápio de opções de quais alavancas ele deseja puxar. Ele puxou as tarifas, pois bem, a decisão dele é presidente dos Estados Unidos. Acho até que ele tem mais experiência do que eu para tratar desse ponto. E agora, retornando à nossa atividade aqui, a Lei Magnitsky, Ibrahim, ela não caiu, ela foi suspensa e, nas palavras do governo norte-americano, né, do State Department, por razões de política internacional deste momento. Então, nada obsta que, alterado o cenário político, e agora tem algo novo, né, que veio, que é a candidatura do Flávio Bolsonaro, que essa lei pode voltar. Então, os Estados Unidos não falou, deixamos de considerar o Alexandre de Moraes um violador de direitos humanos. Não, não é isso. É que, neste momento, eles estão buscando alguma aproximação, talvez algum acordo comercial para beneficiar o povo americano e trazer alguma vitória do Trump, que é o que ele faz nessas negociações. Ele joga pesado, aumenta a pressão, depois ele senta-se à mesa numa posição muito mais confortável para tratar dos temas de interesse dele. Deputado Bruno Engler, a sua responsabilidade em Minas Gerais será coordenar a campanha de Flávio Bolsonaro. A campanha de Flávio Bolsonaro começa, embora com o nome Bolsonaro, com a posição dele já assumida, até com as últimas entrevistas que deu, mas ela começa em construção, ela começa num desenho que vai do princípio das relações para uma campanha política. Como é que é no seu entendimento, como será no seu entendimento essa construção de campanha aqui em Minas Gerais? Olha, Paulo, eu acho que nós todos temos que estar unidos em nome do Flávio Bolsonaro, do projeto que ele representa. Ele é o nosso pré-candidato, o pré-candidato da direita. Como você bem falou no início do programa, não é candidato ainda por uma formalidade da lei eleitoral, tem que esperar o prazo convencional, mas será o nosso candidato a presidente. E eu, obviamente, vou ser uma das forças que vai participar dessa construção. Mas eu acredito que todos nós, aqui da direita mineira, vamos caminhar juntos nesse projeto do Flávio. A gente precisa fazer uma costura muito responsável para que ele tenha o melhor palanque possível, tanto de governador como dos 2 senadores, porque são pessoas que vão estar nesse dia a dia da campanha junto com ele. A gente tem uma campanha aqui no Brasil que é muito curta, são 45 dias, então a gente não sabe ainda quantos dias a gente vai ter a presença do Flávio em Minas Gerais. Vão ser 4, 5, 6 dias, então tem que ter o planejamento, quais regiões ele deve visitar, que tem essa demanda maior, quais candidatos podem fortalecê-lo nessas regiões. Então isso é um processo que a gente vai conversar com todas as lideranças, que a gente vai dialogar para que a gente possa ter o melhor palanque possível. A única certeza que eu tenho é que o Brasil não vai avançar com o PT no governo e que ninguém aguenta mais esse desgoverno Lula. Então a gente precisa conversar e caminhar todo mundo junto, porque quando o Flávio Bolsonaro for presidente do Brasil,
o nosso país vai decolar, disso eu não tenho dúvida. Deputado Bruno Engler, o senhor me conhece da forma direta como eu pergunto. O PL de Minas Gerais caminha na candidatura de Matheus Simões ou não há nada resolvido nesse sentido? Não há nada resolvido nesse sentido, Paulo. O Matheus pode vir a ser o nosso candidato. Também não há uma porta fechada para ele, mas isso tudo depende de uma construção. Eu te dou um exemplo, Paulo. O Zema hoje, ele é pré-candidato a presidente e o Matheus, ele é muito ligado ao Zema. Não existe a gente fazer campanha para o Matheus e o Matheus não fazer campanha para o Flávio. É politicamente inviável. Mas daqui até a eleição tem muita água para rolar. Pode ser que o Zema busque um outro projeto, não seja candidato a presidente, caminhe conosco. Tem uma série de coisas que pode vir a acontecer. Então, política é construção, é conversa, mas hoje não há acordo fechado com o Matheus e não há acordo fechado em torno de nenhum nome. A gente vai buscar a melhor construção para a campanha do Flávio para presidente. Ibrahim. A melhor construção, deputado Bruno Engler, descarta por completo a existência de um palanque do PL ou não? Não, de maneira nenhuma. A gente pode sim vir a ter candidatura própria. Hoje o PL é o maior partido do Brasil, o número que chama mais atenção, nossa, não sei nem se eu posso falar que depois eu dar problema com a Justiça Eleitoral, mas todo mundo sabe qual é o número. Então, assim, nós temos bons nomes e a gente pode vir a ter uma candidatura própria. São diferentes possibilidades. A gente tem o Matheus, que pode vir a ser o nosso candidato numa construção. A gente tem o Cleitinho, que tem interesse de ser nosso candidato também. É um nome à direita, como pode surgir um nome dentro dos próprios quadros do partido. A gente vai buscar aquilo que for melhor para Minas Gerais, melhor para o nosso estado e que dê um palanque forte para o Flávio se tornar o próximo presidente. Deputado Eduardo Bolsonaro, a pré-campanha, ela é precedida de pesquisas, que são múltiplas, umas que interessam a um lado, outras que interessam ao outro, e eu particularmente, nunca consigo entender folha de rosto de pesquisa sem ler a pesquisa toda, o lado de dentro da pesquisa. Mas a pergunta que eu faço é, um dado que aparece em todas as pesquisas, que diverge muito pouco uma das outras, é a questão da rejeição. Tanto o atual presidente da República quanto o seu irmão, pré-candidato ou quase pré-candidato à presidência da República pelo PL, têm altos índices de rejeição. Como fazer para trabalhar isso na cabeça do eleitor? A rejeição do Lula, em média, ela é um pouco maior do que a do Flávio Bolsonaro. Eu também sou cético com relação a pesquisas, mas eu acho que dependendo da fonte, ela te dá um bom norte de trabalho. Você está vendo pelo discurso do Flávio que ele está se portando de maneira muito moderada, está evitando entrar em polêmica, e eu acho que ele está indo muito bem. Então, diferentemente até de um perfil mais Jair Bolsonaro, que é mais escrachado, o Flávio, eu acredito que nessa comunicação eleitoral ele tem chance de acertar mais. Enquanto que o Lula é uma máquina de falar besteira, me desculpa aqui, mas toda semana tem alguma gafe ou alguma fala dele que, no mínimo, é considerada infeliz. E ele é o atual ocupante do governo. Eu acho que isso daí vai trazer uma vantagem para nós, porque o desgaste com o Lula, a tendência dele é aumentar, e vale lembrar que essa eleição vai ser muito diferente da de 2022, onde foi basicamente proibido fazer oposição ao Lula. Eu mesmo tive que deletar postagens minhas, onde eu me vinculava Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, ao Lula, outros colocavam Maduro associado ao Lula, e assim por diante. Então, isso não ocorrerá nessa eleição, por quê? Porque dentre os 7 juízes do Tribunal Superior Eleitoral, não estará mais lá o Alexandre de Moraes, não estará mais lá Benedito Gonçalves, o famoso missão dada, missão cumprida, e também não haverá mais apoio do governo americano, que naquela época era do presidente Biden. Vale lembrar, o Biden mandou o dinheiro para a USAID, e a USAID, NED, Atlantic Council, reenviavam para as ONGs que, por exemplo, investiram mais de 5 milhões de reais para abrir as chamadas agências de checagem no Brasil, que produziam relatórios e eram utilizadas por Alexandre de Moraes para censurar. Isso para citar só um ponto. Eu não estou nem falando do chefe da CIA que veio ao Brasil um pouco antes da eleição, o secretário de Defesa, dentre outras autoridades do governo Biden, que vieram para ameaçar ao governo Bolsonaro, para dizer, olha, se vocês não reconhecerem o resultado da eleição assim que ele sair, nós vamos sancionar vocês. Então podem esperar que uma configuração com novos juízes do TSE, com a presidência do Cássio Nunes, vice-presidência do André Mendonça, tende a ser muito mais equilibrada e justa do que foi em 2022. Guilherme Ibrahim.
Você usou, deputado, a expressão moderado para se referir a seu irmão nas falas que ele mesmo, inclusive, fez em reuniões com empresários em São Paulo, quando do início dessa pré-candidatura, assim que ele firmou essa decisão junto com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria entender exatamente do ponto de vista de alianças políticas. O que é que isso quer dizer um Flávio mais moderado? Quer dizer alguém que vai buscar, por exemplo, uma aliança com o PSD para ganhar mais tempo de televisão, para ter mais capilaridade no país? O que exatamente é, do ponto de vista partidário, ser mais moderado numa comparação com o ex-presidente Bolsonaro? Com certeza isso daí vai ocorrer, né? Todo mundo está vendo que o Lula já cumpriu, entre aspas, a missão dele, que era retirar o Jair Bolsonaro do poder em uma eleição, no mínimo, suspeita, né? Para não entrar em polêmicas aqui. Então, o Lula, como o Flávio bem disse, é um produto com a validade vencida. Os partidos de centro, você pode ver pela conduta do Kassab, você pode ver pela conduta de vários outros líderes de partido de centro, que eles estão muito mais tendentes a vir para o barco do Flávio Bolsonaro, né? Ciro Nogueira, dentre outros. Então, o Flávio, ele é muito habilidoso nessa articulação. O coordenador de campanha dele é tão ou mais habilidoso do que ele, que é o Rogério Marinho, e a gente acredita muito que daí será formada uma equipe capaz de trazer o centro para o nosso lado. E isso é importante, por quê? Porque essa eleição, e toda eleição ela é diferente, ela não vai ser uma eleição tal qual aquela de 2018 que elegeu Jair Bolsonaro. E vai ser muito importante nós prestarmos atenção nos detalhes. Vai ser uma eleição difícil, né? Todo mundo sabe que não será uma eleição fácil, e eu acredito muito que essa equipe vai conseguir, sim, conversar com esses atores e fazer chegar a bom termo naquilo que é possível para estar melhor alinhado nessa eleição para o Flávio ganhar essa eleição. Deputado Eduardo Bolsonaro, certos setores da centro-direita e direita inicialmente falavam em mais de um candidato nesse campo ideológico da centro-direita e da direita, na possibilidade de, com mais de um candidato, forçar diretamente um segundo turno e enfraquecer o presidente Lula nessa disputa. Como é que o senhor vê essa posição? Muito boa. Vocês todos vão lembrar também que nos debates de 2022, quem é que estava ao lado de Bolsonaro? Basicamente o padre Kelmo, né? Que, com todo respeito a ele não vem de um partido grande, não tinha nem tempo de televisão o padre Kelmo, mas ainda assim era um reforço nos debates. Então, o que nós pensamos? Quanto mais candidatos do espectro da direita houver no primeiro turno, melhor. Isso não é desgaste para o Flávio Bolsonaro, isso é desgaste para o Lula da Silva. E assim como dito, lá em Barretos, pelo pré-candidato Ronaldo Gaiado, governador de Goiás, onde ele diz ao lado de Zema e de Ratinho Júnior e de Tarcísio que todos eles estariam juntos no eventual segundo turno contra o Lula, quem quer que fosse para o segundo turno, esse sentimento será o sentimento natural caso nós tenhamos o segundo turno também nas eleições do Brasil. E eu estou falando aqui sem nem falar de Flávio Bolsonaro. Se for qualquer candidato contra o Lula no segundo turno, lá estaremos nós, tal qual nós fizemos em 2014 pelo Aécio. Eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar uma história, se me permitem, Ibrahim. O Aécio Neves, o Jair Bolsonaro queria conversar com o Aécio Neves durante a eleição para presidente, em 2014. O Aécio Neves não recebeu o Jair Bolsonaro, dizem porque ele havia feito um acordo com entidades LGBT, que não poderia receber nem Silas Malafaia e nem Jair Bolsonaro. Ainda assim, naquele segundo turno, foi a única vez na minha vida que eu adesivei carro para outra pessoa que não alguém da minha família, né? Estávamos adesivando a favor do Aécio Neves. Isso é o quê? Isso é maturidade. Isso daí é o entendimento que o Lula é o pior para o país. E certamente essa maturidade é que ocorrerá também nessa eleição, que vai consagrar alguém muito diferente do Lula no poder. Vou fazer uma provocação para os dois, para Eduardo Bolsonaro e para Bruno Engler. Quando a gente faz monta a história atual da oposição no Brasil, a oposição no Brasil fixou-se muito mais em questões de costume, em objetivos que eram pautas próprias da oposição, e muito menos em críticas a políticas que são até passíveis de muita crítica exercidas pelo presidente Lula. Por que é que a oposição no Brasil não se fixou em destruir as políticas equivocadas do presidente Lula e partiu para um confronto muito mais no campo da ideologia e do costume? Na verdade, eu vejo mais ou menos dessa maneira. Não vejo assim, é porque, na verdade, quando a questão da pauta dos costumes é uma pauta muito mais polêmica, né? É uma pauta que dá muito mais holofote, é uma pauta que gera muito mais engajamento nas redes sociais.
Enquanto que outras questões, como, por exemplo, o senhor colocou, a questão econômica, ela demanda um conhecimento prévio. Como é que você vai falar com taxa de juros com as pessoas que não têm tanto conhecimento sobre essa matéria? Tem gente que, enfim, não tem grandes conhecimentos e aí torna o debate um pouco mais complicado. Ele fica um debate mais restrito a uma camada da sociedade. Mas é tão importante quanto. Pode ter certeza, o Flávio vai carregar a tinta nos assuntos economia e segurança pública, que são áreas onde a direita tem um projeto totalmente, facilmente visível, um projeto diferente da esquerda, de redução de impostos, de redução, consequentemente, da inflação, de geração de empregos, inteligência artificial, energia, dentre outros. Então você vai ver o Flávio Bolsonaro também focado nesse ponto e não somente na pauta de costumes. Eu concordo com o Eduardo. Eu acho que política se faz com o coração. Os assuntos morais, de valores, eles são coisas que não são mais caras, que são assuntos mais apaixonantes. E, às vezes, a gente foca muito nessa pauta, seja da segurança pública, da defesa da vida desde sua concepção, do combate à ideologia de gênero, mas a gente trata também da pauta econômica, volta e meia, o Taxade toma uma porrada porque está querendo taxar mais alguma coisa. A gente teve toda aquela polêmica da taxação das importações das blusinhas, que muita gente se valia disso, às vezes, para poder comprar uma roupa diferente, se sentir melhor, e ficou impossibilitado. E pode ter certeza que isso vai ser tema das eleições, o Flávio vai bater nessa tecla, ele é muito competente para isso, tem currículo para tal, e a gente pode, inclusive, fazer o comparativo. O Bolsonaro com pandemia deu mais resultado que o Lula sem pandemia. Então, assim, é melhor economicamente falando, em um contexto de Brasil, de gestão pública, você ter os índices do governo Bolsonaro, mesmo enfrentando todas as dificuldades de uma pandemia global, do que você ter o PT no governo. Para a economia, o PT é pior do que pandemia. E isso vai ser colocado, isso vai ser mostrado, sem sombra de dúvidas. Guilherme, estamos indo para a reta final. Mais uma pergunta sua, por favor. Vou trazer as coisas um pouco para Minas Gerais também, porque importa muito a nossa audiência. Deputado Bruno Engler, quero lhe perguntar sobre as mais recentes, eu vou chamar de rusgas, travadas pelo vice-governador Matheus Simões. O senhor falou em competitividade para escolher um palanque específico que possa ser interessante para Flávio Bolsonaro. O quanto as mais recentes dificuldades que ele teve na relação com o presidente da Associação Mineira de Municípios e agora com o Tribunal de Contas do Estado, elas podem criar fissuras numa candidatura e que pode atrapalhar a organização dele como um palanque efetivamente relevante para estar no páreo para abrigar Flávio Bolsonaro. Vamos lá, Ibrahim, eu acho que são duas situações separadas. Em relação à fissura que ele teve com o prefeito Falcão e também com a sua esposa, Lúcia Falcão, eu acho que ali ele cometeu um erro de cálculo grave, acho que foi uma posição que o desgastou. Em relação à fissura com o TCE, eu já acho que foi um acerto, porque ele está brigando por uma pauta que nos é muito cara, que é a pauta das escolas cívico-militares. Então, eu acho que um foi gol contra e o outro foi gol a favor. Não dá para a gente colocar no mesmo pote. Mas, independente disso, como você e o Paulo comentaram, a gente tem pesquisas internas, a gente tem qualitativas que atestam a competitividade de cada candidato. Isso passa também pelas costuras, pelas conversas, pelas alianças que serão instituídas. Então, assim, vai depender mais de como o eleitor percebeu esses movimentos e se o inviabiliza como um eventual vencedor ao governo, um palanque forte para o Flávio, do que efetivamente a opinião que a gente tem sobre cada uma dessas situações. Mas é uma pessoa com a qual a gente tem disponibilidade de conversar, de construir, desde que seja o melhor para Minas Gerais e também para o nosso projeto nacional. Uma última pergunta para os dois. Deputado Eduardo Bolsonaro, daqui para frente, o que serão as suas atitudes como deputado e o seu trabalho contínuo nessa campanha do seu irmão Flávio Bolsonaro? E para Bruno Engler, o seu próximo passo político é ser deputado federal? Quais são os seus projetos para 2026? Bem, agora o meu foco maior, né, não o único, mas o principal, é atrair atenção para a eleição no Brasil. Eu quero o máximo de pessoas olhando o que está acontecendo, para não permitir que haja censura, para repudiar qualquer tipo de tentativa de fazer eleições que não sejam transparentes, tentar buscar uma maneira de você aperfeiçoar, né, a nossa eleição, evitando possibilidades de fraude. Eu acredito muito que um novo TSE vai estar pensando nisso daí também. Então, essa aí é a minha principal missão. Além de, claro, contribuir, principalmente na parte internacional, para um plano de governo e para um futuro presidente Flávio Bolsonaro. Acho que isso daí é o que cabe a mim, isso daí é o meu foco agora, mas óbvio, né, também vou estar de olho nas eleições que vão estar ocorrendo no Brasil. Tem muita coisa em aberto, até mesmo uma candidatura própria,
né? Vamos ver aí o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Acredito que em breve também vou ter reuniões junto com a cúpula do meu partido para decidir questões importantes em São Paulo, né? Decisões que não são tomadas pelo Eduardo, mas em conjunto. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte. É isso aí, Paulo. Eu, em Minas Gerais, hoje eu sou pré-candidato à reeleição. Hoje eu sou líder da bancada do PL na Assembleia. A gente desenvolve um trabalho muito importante no Parlamento Mineiro. Então, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, eu serei candidato a deputado estadual novamente, é o que eu estou construindo junto às minhas bases. Mas eu acho que mais importante do que a minha eleição é, de fato, a gente tirar o Lula da presidência, a gente colocar o Flávio no Palácio do Planalto. Então, eu vou estar trabalhando, sim, pela minha reeleição, mas pensando em como posso ajudar o meu amigo Flávio, que é a nossa nova bandeira aí, meu amigo Flávio, e também como que a gente constrói esse palanque em Minas Gerais com um bom candidato a governador e 2 nomes fortes para o Senado. Muito obrigado, deputado federal Eduardo Bolsonaro, deputado estadual Bruno Engler, por terem participado conosco aqui do 98 Talks. Tenham uma ótima noite.